bem com vocês? Estamos de volta então para mais uma aula sobre técnicas de derivação. E dentro dessas técnicas nós vamos trabalhar então as aplicações das derivadas, né, nas áreas econômicas e administrativas, tá certo? Então, uma das aplicações das derivadas nas áreas econômicas e administrativas geralmente está situada nas funções marginais. O que são as funções marginais, né? Elas geralmente são as derivadas, né, de uma determinada função, no caso aqui, por exemplo, o custo marginal. O que é o custo marginal, né? Qual seria então o valor, né? Qual seria a variação então do custo quando se produz, por exemplo, mais uma unidade de um determinado produto, tá? A receita marginal, então, qual seria a variação da receita quando você, por exemplo, vende mais um produto, né? O lucro marginal também na mesma perspectiva. Então, qual seria o lucro, né? Qual seria a variação do lucro quando você, por exemplo, vende uma unidade a mais de um determinado produto, certo? E aqui o custo médio marginal também está dentro dessa mesma ideia, certo? Então, a primeira função que a gente vai ver aqui com a primeira aplicação é a chamada função custo marginal, que era representada por essa CMG, tá certo? E a função custo marginal, então, ela é a derivada da função custo. Tá? Então, essa é uma definição que a função custo marginal, então, é a derivada da função custo. Então, se o custo, por exemplo, ele é dado por essa equação, né, C de Q igual a 0,1 Q ao cubo menos 18Q ao quadrado mais 1.500 mais 10.000, então a função custo marginal ela é a derivada disso aqui, tá certo? Então a derivada, né, lembrando da técnica de derivação, a gente tem então 0,1 vezes 3, porque esse 3 que está aqui ele desce, né? 0,1 vezes 3, que o expoente então nós subtraímos 1, 3 menos 1, 2, menos 18, esse 2 vem para frente, fica multiplica então 18, 18 vezes 2 dá menos 36Q, né? Eu já vou também multiplicar esse aqui, 0,1 vezes 3 dá 0,3, né? Vezes Q ao quadrado, menos 36Q, por quê? Aqui eu vou subtrair 1, né? 2 menos 1, 1, então ficou expoente 1, mais 1.500Q elevado a 1, 1 menos 1, 0, então todo número elevado a 0 é 1, então só sobra 1 vezes 1.500, 1.500, mais, não preciso colocar mais porque aqui a derivada de uma constante que é 0, né? Então a gente tem aí a função custo marginal, certo? Então essa é a primeira aplicação. Vou passar mais alguns exemplos de função custo marginal. Até o próximo vídeo.